Olá, nesse vídeo eu vou estar indicando para vocês 5 livros que agregam muito conhecimento nas nossas vidas. São livros fantásticos, todos os livros que nós lemos agregam sempre muito conhecimento, mas esses 5 livros que eu vou colocar aqui para você escolher eles é um salto que a gente vai ter de conhecimento, de visão de mundo, é um olhar para dentro de nós mesmos. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Eu me chamo Lucas, TLK Livros e Leituras. E a gente sempre parte que nas nossas vidas a gente tem acesso a muitos livros. Todos os livros sempre nos trazem muitos conhecimentos, mas tem sempre aqueles que nos trazem muito mais e fazem a gente refletir o mundo, refletir a nós mesmos. E quando a gente está no meio de amigos, no encontro ali com a família, a gente sempre tem aquela questão que às vezes vem no ar, alguns comentários. E com certeza esses livros aí são livros que trazem bastante conceitos relacionados ao nosso dia a dia, que nos ajudam a nos estar colocando num diálogo com conhecimento ainda maior. Então o primeiro livro que eu vou trazer aqui para vocês seria o livro Justiça, de Michael Sandel. Michael Sandel é um professor da Harvard, da Universidade de Harvard, tem uma disciplina lá que se chama Justice. Essa disciplina ele já leciona há mais de uma década e lá ele adquiriu muito conhecimento a respeito desse tema Justiça. Depois de armazenar tantos conhecimentos, ele veio a escrever esse livro Justiça. Esse livro Justiça é até lido por muitas pessoas do direito, ele pega bastante ali uma entrada na filosofia, vai trabalhar todos os filósofos, trazendo então o que seria a definição de justiça e trazendo para os nossos dias de hoje. Não só o termo justiça vai engendrar muitas coisas relacionadas com o contexto da nossa sociedade atual, então assim, é um livro fantástico. Depois que a gente lê esse livro Justiça, a gente dá um salto já de conhecimento, porque ele traz não só esse termo, mas tudo relacionado à filosofia e entre outras coisas. Então fica a primeira dica, esse livro Justiça, de O que é fazer a coisa certa, de Michael Sandel. Então em um segundo livro nós vamos ter Humanidade, de Ruthman Bergman. Então nós temos sempre aquela questão que as pessoas trabalham sempre com uma negatividade, tudo que o homem coloca a mão não dá certo, o mundo é só feito de guerras, os homens ali vão se matar todos. E esse livro Humanidade, ele vai trazer justamente o oposto. Ele vai trazer sempre visões positivas que a humanidade, que as pessoas tiveram quando tiveram em momentos assim de sofrimento, em momentos de grandes desafios. Então até um exemplo que ele cita ali no livro, daqui a pouco certas pessoas ali se perdendo dentro de uma ilha, não conseguiram resgate. Então eles tiveram que sobreviver naquela ilha entre 4 pessoas. Aí numa primeira visão a gente vai ter o que? Aquelas 4 pessoas ali, uma começou a lograr a outra, e foi justamente ao contrário. As 4 pessoas ali daqui a pouco se juntaram, uma ajudou a outra, e eles conseguiram então enfrentar todos os desafios. Então ele vai colocar daqui a pouco nas prisões, os desafios otimistas ali que a gente tem, pessoas melhorando, tudo é boas condições e uma reeducação para aquelas pessoas. Então ele vai trazer todo esse lado otimista da humanidade, um ótimo livro que faz a gente abrir a nossa mente relacionado a esse lado otimista aí da humanidade. Então fica a dica aí do livro Humanidade aí, que é excelente também. O terceiro livro que a gente vai ter seria Uma Mente Moralista, de Jonathan Haidt. Esse livro é escrito por um psicólogo social, é muito famoso nos Estados Unidos, pelo mundo, e essa mente moralista vai trazer uma questão muito importante do nosso tema atual, quando a gente joga então a política ali à esquerda, à direita, que a gente tem muitos debates hoje e até a gente tem muitas intrigas aí quando a gente vai debater esse assunto. Ele vai trazer nesse livro então o que seriam os conservadores, o que seriam os liberais, autoritários. Então ele vai trazer todas essas questões, não do modo do achismo, que ele somente ali estudou a história, não, ele vai fazer uma pesquisa muito bem embasada, vai buscar não só ali onde ele vive, mas ele vai até mesmo aqui no Brasil, ele vai estar fazendo alguns momentos ali dessa pesquisa, questionários, e depois de ele fazer toda essa pesquisa, então ele vai chegar em algo muito curioso, seria então essa relação toda aí de esquerda e direita. Por que o Partido Conservador daqui a pouco ele visa mais a religião, aí o esquerdista ele é mais libertário numa situação X, e aí ele vai trazer tudo isso aí de modo científico, com o olhar do que a pesquisa dele ali trouxe. Nossa, um livro fantástico, Uma Mente Moralista. E todos esses livros aqui que eu trago para vocês, não são livros que a gente precisa ter alguma formação, alguma pré-formação, basta a gente só querer ler eles, se interessar pelos assuntos. São livros muito bem escritos, então todas as pessoas que têm interesse, leitores, podem estar lendo todos esses livros aqui que eu estou colocando nesse vídeo. E para você que está gostando do vídeo, fique à vontade para comentar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Esse canal aqui é destinado a leituras de ótima qualidade, leituras de cunho científico que nos trazem muito conhecimento e que ampliam sempre a nossa visão de mundo, faz sempre um olhar para nós mesmos. O quarto livro que eu vou colocar para vocês seria Os Europeus, de Orlando Figes. Os Europeus então seria uma história ali onde começou a cultura da Europa. O que modificou muito a cultura da Europa? Foi quando eles começaram a trabalhar com as ferrovias e os telégrafos.
tempos. Então toda a cultura da Europa, a partir desse momento das ferrovias que foram criadas, começou a se expandir de um modo muito rápido. Então assim, a música, a parte da literatura, estarem lendo livros, daqui a pouco um francês estava lendo um livro russo, o russo estava daqui a pouco num concerto de ópera de um francês e por assim por diante. E a gente vai ter a história ali também de um grande ser ali que foi o Ivan Turgenev, que vai contar toda a história dele, um grande intelectual da época que trouxe muitas coisas lá da Rússia para a Europa. Então vai ter esse olhar também. Então para quem gosta também muito de artes, e não só de artes, mas toda a questão da história, esse livro é fantástico, os europeus. Quando a gente lê esse livro, a gente dá um salto de conhecimento, não só esse livro, mas esse que coloquei para vocês, e esse também faz a gente adquirir conhecimento. Volta e meia a gente está sempre pensando nesse livro, em toda essa questão aí que foi o nascimento ali da cultura da Europa de forma muito rápida que aconteceu. E o último e quinto livro seria A Revolução dos Bichos. E vai ficar nesse livro assim, aquela coisa do que o poder corrompe as pessoas. Nós temos aqui um assunto muito atual, que é aquela relação de que quando a gente tem um partido novo, dois governos ali, candidatos a uma presidência, vamos colocar assim, um fica dizendo que não vai fazer o que o outro fez. Quando for comigo no poder vai ser diferente. Eu não vou mais fazer aquilo que o outro fazia, e assim começa toda a situação. Claro que a gente vive num sistema aqui democrático aqui no Brasil, então não basta só o presidente querer fazer tudo do jeito que ele bem quer e à vontade, e não é bem assim que funciona também, mas eles acabam sempre dialogando aquilo que eles não fariam se pegasse o poder ali à presidência. Então fica a relação então que nesse livro Revolução dos Bichos, esse livro aqui é uma fábula, então ele vai colocar os animais como se os animais tivessem fala, e temos os próprios homens também nesse livro. E aí o que acontece? Os homens estão, bem dizer, escravizando ali, fazendo os animais por várias situações que eles não querem, e os animais começam a se organizar devagarinho para mudar toda aquela realidade ali que está acontecendo com eles. Aí chega uma pergunta que é o seguinte: depois então que esses animais começam a ter liberdade, começam a ter poder, e eles vão fazer diferente, eles vão conseguir uma sociedade mais justa, eles vão conseguir acabar com todos os problemas ali que os homens criaram para cima deles. Então esse livro aqui ele foi escrito pelo George Orwell, que escreveu até o livro ali 1984 também, e aí ele vai trazer essa questão ali que quando a gente tem o poder na mão, a gente acaba se corrompendo também. O George Orwell ele viveu ali na guerra em 1945, então ele desenvolveu esse livro ali naquela época. Então ali a gente tinha o contexto ali do Stalin, tinha ali os socialistas, os capitalistas, todas aquelas brigas ali, e aí ele vai colocar como se fossem essas duas coisas acontecendo, esses dois poderes, e um retratando o que o outro faria, enfim, quando um pega, que acaba acontecendo sempre a mesma coisa. Então a gente vai ter isso aí nesse livro Revolução dos Bichos, livro fantástico, e todos deveriam ler esse livro, e é um livro rápido de ler, que nos traz muito conhecimento e faz a gente refletir sempre quando a gente está com esses debates aí de luta de poder, essas coisas assim. Então hoje a gente tem a indicação desses 5 livros aí para vocês. Esses livros me trouxeram muito conhecimento, esses 5 livros, eu estou sempre pensando neles, as conversas, debates, quando eu tenho que formar alguma opinião, eles acabam sempre me ajudando aí na caminhada. Então uma ótima leitura aí para vocês e até o próximo vídeo.